Aqui nós nos deparamos com a pergunta: qual é o propósito na vida? Observe uma coisa aqui nessa pergunta. Afinal, queremos descobrir o propósito da vida ou o seu propósito na vida? Nós vamos investigar com você aqui algo muito, muito interessante. Talvez uma abordagem como essa, ela seja bem estranha, bem diferente de tudo aquilo que você já ouviu a respeito. Isso porque, com uma pergunta como essa, nós não sabemos exatamente o que é nem a vida, nem o propósito, nem quem é esse. Aqui, implícito na expressão seu propósito, que se refere a esse eu no propósito, a esse você no propósito. Ou seja, não sabemos o que é essa questão do propósito, o que é a vida e o que é esse você para um propósito, para tomar ciência de um propósito. Então nós temos que aqui olhar isso de perto. Vamos investigar com você aqui, primeiro, a verdade da vida. É importante que compreendamos que nossa noção de vida, o nosso modo de nos aproximarmos do que a vida representa, é um modo de aproximação onde olhamos para o que acontece, para aquilo que ocorre, para todos os acontecimentos, situações, eventos, posicionamentos nossos e tudo mais como sendo a vida. E na nossa ideia, existe uma separação entre aquilo que nós somos e aquilo que a vida é. É por isso que nós falamos de um propósito para alguém que eu sou, e é um propósito na vida, que em nosso pensamento, em nossa ideia, é algo separado daquilo que nós somos. Então, quando as pessoas estão em busca de um propósito, na verdade, elas estão em busca de um modelo de realização de cunho pessoal. Uma vez que esse sentido de pessoa, na crença, em nós, repare isso, em razão de uma forma de pensar, de sentir e de agir que nós temos, esse sentido de pessoa é algo separado da vida e tem algo para realizar na vida. Qual será a verdade sobre isso? Então, antes de tudo, qual é a verdade da vida? Será que a vida é isso que o pensamento em nós diz que ela é? Será que nós somos isso que o pensamento diz que nós somos? E haverá tal coisa como um propósito, ou para esta vida, ou para a nossa particular vida? É isso que estamos discutindo aqui com você, averiguando aqui com você, tendo uma aproximação para uma direta compreensão do que isso representa. Aqui estamos dizendo que a vida é algo que está além da ideia que o pensamento tem criado sobre ela, formado sobre ela. E quando nós falamos de um propósito para a vida, estamos dentro de um equívoco. Porque não existe um propósito para a vida. A vida é o seu próprio propósito.
aquilo que nós chamamos de minha particular vida para a realização, para a concretização ou efetivação de um propósito, também é algo completamente ilusório, uma vez que não existe essa coisa como alguém na vida, e muito menos alguém com um propósito. Esse alguém é uma ideia que formamos, que estabelecemos dentro de um padrão de crença, de conclusão, algo que procede apenas do pensamento em nós, que é esse pensamento que está programado, no qual nele nós nos posicionamos como sendo o pensador desses pensamentos. Assim sendo, nós somos esse que experimenta esses pensamentos. Nós somos esse que pensa esses pensamentos. Assim como nós somos esses que estão vivendo a vida. Assim, nós temos a ideia de ser alguém pensando os pensamentos. Temos a ideia de ser alguém vivo, vivendo a vida. E alguém vivo, vivendo a vida, que precisa descobrir o propósito para a vida. Por que será que existe essa preocupação em encontrar um propósito para a vida? Porque já percebemos que a vida, como nós temos vivido, estamos vivendo, ela é uma vida complicada, difícil, na verdade, sofrida. Então nós precisamos encontrar um propósito para ela, uma vez que ela é tediosa, é aborrecida. Ela tem esses altos e baixos de prazer e dor, alegria e tristeza, paz e conflito. Então precisamos encontrar um propósito para esta particular vida. O que é essa particular vida, que é a vida do eu? Nós precisamos compreender isso. Porque o problema consiste exatamente aqui, nesse formato de ser alguém pensando, ser alguém na experiência, experimentando, ser alguém agindo, falando, se movendo, realizando coisas. O que temos como verdade sobre isso é que não sabemos absolutamente nada sobre essa coisa. Não sabemos o que é a vida. Porque para nós, a vida é aquilo que representamos para nós mesmos a partir de um centro que é o eu, o ego, esse mim, que está vivendo a vida. Enquanto que, na realidade, a vida é algo que está muito além dessa ideia, dessa pessoa que acreditamos ser. Não sabemos o que é esse eu, essa pessoa que acreditamos ser, porque nunca investigamos a natureza do eu. A natureza desse que se sente dentro de uma condição em que ele está procurando um significado para a vida, ou um significado para ele mesmo na vida, o que ele aqui chama de propósito. A inquietude tem nos levado a buscar esse significado, porque não há nenhum significado nesse sentimento de vazio existencial, de ansiedade, de preocupação, de angústia, de estresse,
de tensão, de nervosismo, de aborrecimento, de raiva. Algo também que se mistura e se alterna. Eu me refiro a esses estados em nós, que também se alterna entre estados também de prazer, de alegria, de preenchimento quando coisas boas acontecem. Mas, em geral, há esta situação interna onde há esse nível profundo de insuficiência, de insatisfação, nos fazendo procurar uma resposta para o significado da vida. E, portanto, um propósito para tudo isso. Um propósito para tudo isso, em nossa crença, está em encontrarmos um propósito pessoal para nós mesmos na vida. E aqui estamos dizendo para você que isso não é real. Aqui estamos olhando juntos dentro de uma perspectiva nova para essa questão do eu, da vida e do propósito. Observem que é em razão desta condição, que na verdade é uma condição de sofrimento presente no ser humano, que ele está em busca de alguma coisa fora daquilo que tem sido a sua vida. É por isso que ele termina se propondo a essa busca pela espiritualidade. Uma vez que ele ainda não encontrou um propósito para a sua vida. Um propósito na vida. Um propósito para o eu, para a pessoa. Então, esse sentido de pessoa está sempre insatisfeita, procurando algo. Um detalhe importante aqui é que tudo aquilo que nós estamos procurando, outros procuraram antes de nós. E muitos já encontraram também antes de nós. E são para eles que nós olhamos. Eles são o modelo. Naquilo que eles encontraram, queremos encontrar a mesma coisa? Eles são o modelo? Eles se tornaram aquilo que queremos nos tornar, que queremos ser, que queremos conseguir ser. Então, o nosso padrão de vida aqui no mundo, repare isso, é sempre em busca daquilo que simboliza completude, felicidade, amor, paz, liberdade. Veja, esse é o nosso anseio. E para nós, na mente, nesta mente que nós conhecemos, o que simboliza isso é o poder, é a fama, o sucesso, a riqueza material, a aceitação pública. Então, para nós, aquilo que representa esse encontro com a felicidade, com o amor, com a paz, com a liberdade, está no dinheiro, no poder, na fama, no sucesso, em uma posição social invejável, porque são esses os modelos que nós temos. Assim, quando o ser humano fala da procura de um propósito para ele, na realidade ele está em busca, em sua ambição,
Ele está em busca de uma realização que outros já alcançaram. Então nós somos criaturas sempre, como criaturas humanas, seguindo esse padrão de comportamento cultural, social, educacional, de propaganda humana, de propaganda religiosa, filosófica, política, humana, mundana. Nós somos criaturas que estamos procurando alguma coisa que possa nos preencher, nos satisfazer, colocando fim a essa condição de insuficiência e de insatisfação presente. Notem, presente nesse fundo psicológico de existência do eu, que é a existência egóica. Acompanham isso? Enquanto nós não tomarmos ciência clara de tudo isso que está sendo colocado aqui, o ponto é que não podemos nos tornar cientes disso enquanto esse cérebro em nós se mantiver dentro desse modelo de condicionamento de cultura humana. Porque estamos programados para pensar assim, para sentir assim, para a ambição, para a inveja, para a comparação, para esse padrão meramente mundano, humano, egocêntrico, particular, egóico de ser. Tudo bem? Assim, quando nós falamos de vida e propósito, reparem o que vamos colocar agora aqui. Quando falamos de vida e propósito, repare, aqui estamos investigando isso. Qual é a verdade do propósito na vida? Qual é a verdade do propósito da vida? Repare, o propósito na vida e o propósito da vida. E qual é a verdade do propósito aqui para cada um de nós? A realidade do seu ser é esse propósito. Esse é o propósito da vida. A verdade da revelação de sua natureza divina é o propósito na vida. A verdade da revelação da ciência de Deus, que é a ciência desse ser, isso é a vida no propósito dela. Portanto, repare, tudo que o ser humano de fato precisa é tomar ciência da realidade da vida, que é o seu ser. Esse é o único propósito. Portanto, o único propósito na vida é ser. Ser é real consciência. Ser é real felicidade. Aqui eu me refiro à real felicidade. Não aquilo que o pensamento idealiza como o encontro com a felicidade. No preenchimento, na satisfação, no poder, na riqueza, na realização de sonhos materiais, ou em expectativas de realizações de riquezas assim chamadas espirituais pós a morte, em planos espirituais ou no céu. Aqui estamos falando da realidade deste ser, que é a realidade divina,
aqui e agora, que é felicidade. Portanto, a verdade do propósito da vida é a vida. Quando não há mais essa ilusão, que é a ilusão desse eu, em sua insatisfação, procurando um propósito para a sua particular e egocêntrica vida, ou na procura pela busca da espiritualidade, pela busca nesta assim chamada espiritualidade. Então reparem, ou nós buscamos no mundo todo esse tipo de coisa que acabamos de colocar aqui para você, ou nós buscamos fora do mundo, nesse ideal de um mundo que o pensamento ainda está produzindo, que ele chama de espiritualidade, ou mundo espiritual. Então, tudo isso faz parte desse movimento que é o movimento do eu, do ego, em sua insatisfação, na procura por alguma coisa. Você toma ciência real do propósito desta vida na vida, quando a realidade deste ser, que é você em sua natureza real, floresce. Tudo bem? A nossa ênfase aqui está em tomarmos ciência disso, daquilo que está presente, mas que está além de tudo aquilo que o pensamento, o próprio sentimento, a emoção, a sensação, o modo de perceber desse sentido do eu pode capturar. Eu me refiro a esta realidade divina. Você está aqui neste sonho de existência, acreditando ter uma particular vida, acreditando poder realizar um particular propósito para ser pessoalmente feliz. Tudo isso é parte daquilo que o pensamento tem construído dentro de cada um de nós, dentro de uma forma em que o pensamento tem, ao longo de todos esses séculos, programado como uma história idealizada por ele mesmo. Tudo isso faz parte de uma construção do pensamento, de uma idealização do pensamento. A verdade de sua natureza divina é a verdade de Deus. E este é o propósito, o único propósito. Nesta vida, a real vida é a vida divina, é a vida do seu ser. Uma relação com o mundo, com as pessoas, com tudo à sua volta, a partir deste ponto. É um ponto que carrega a totalidade, é um ponto que não está no centro, tendo uma periferia à sua volta. É um ponto que carrega toda a manifestação. Este ponto é a realidade daquilo que é indescritível, inominável, que é a verdade divina.
realidade daquilo que somos é Advaita, a não separação. Portanto, não existe esse eu, a vida e o propósito. Esse eu, a vida e o propósito e Deus. Esse eu, a vida e o propósito, Deus e o outro. Nesse estado real de ser, tudo aquilo que aparece está nesta observação, sem esse elemento separado que observa. Então, é possível a vida sem o sentido do eu e, portanto, sem esse observador separado daquilo que ele observa? A ideia desse observador se separando da coisa observada, que no caso é a vida, é que está criando essa ilusão de um propósito. Para esse observador, a vida é aquilo que está presente quando esse eu não está, esse observador não está. Não há separação entre aquilo que é visto e aquele que vê. Estamos diante de uma única realidade. O observador é a coisa observada. Quando há observação, nós temos apenas a pura e direta ciência daquilo que está presente. Não há mais esse observador e coisa observada. E, portanto, não temos mais essa separação, esta dualidade. Então, a vida, como ela é a ciência de ser. Isso é a realidade de Deus, a realidade de sua natureza verdadeira. Não existe nenhuma separação entre aquilo que é, aquilo que aqui está, qualquer um outro elemento separado. Não existe separação entre o observador e a coisa observada. Estamos diante de uma única realidade. Nós temos aqui no canal diversos vídeos explorando essas questões com você, aprofundando isso. Porque estamos lhe dizendo que sim, existe esta verdade para se revelar aqui e agora, nesta vida. Isso é o fim desta particular vida da pessoa. E a expressão desta única realidade da vida, que é a vida divina, que é a vida de Deus. Portanto, esse é o nosso assunto aqui com você dentro desse canal. E também em nosso outro canal, chamado Mestre Gualberto. Depois você dá uma olhadinha em nosso outro canal. Aqui na descrição do vídeo você tem o link para conhecer também o nosso outro canal. Além disso, temos encontros online que ocorrem nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, investigando isso, tomando ciência disso. Então, nesse contato com o silêncio, através de perguntas também e respostas. Aqui você tem o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acabou de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui o convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Então, o que é esta verdade da espiritualidade? É a ciência da verdade de que a única realidade presente não é essa ideia, que é a ideia do eu, mas é sim a verdade de Deus.